ela é prestada principalmente por meio da Defensoria Pública, que é uma função essencial à justiça que atende aí os necessitados. Olá, pessoas, boa noite. Boa noite. Não vou poder ver a cara Boa noite. de vocês. Vai todo mundo ficar no escuro. Ninguém vai falar um oi para mim mostrando o rosto? Puxa vida. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria que vocês abrissem a câmera, gente. Muito obrigada. Não sei se está aparecendo aí. Muito obrigada. Como que é seu nome? Está aparecendo como Pereira aqui. Meu nome é Cláudio Pereira, estou no 5º semestre de Direito, então mais um semestre aí, se Deus quiser. Gratidão por estar aqui nesse momento. A nossa aula vai ser um pouquinho diferente, né, do que vocês estão acostumados aí com esse direito tradicional. Nós vamos entrar agora nas técnicas alternativas de solução de conflitos. E isso, eu preciso ver aqui o que está dando eco. Só um pouquinho que está dando eco aqui, deve ser o meu... Só um pouquinho. Eu vou desligar o meu som, porque as minhas crianças estão fazendo aula aqui também. Tá ok, não tem problema. Boa noite, professora. Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite, que bom ver a carinha de vocês. Bom, meu nome, a aula hoje nós vamos já começar diferente, para que vocês já comecem aí percebendo que essas novas técnicas de solução de conflito já estão num outro patamar. É diferente da justiça tradicional que vocês estão aprendendo até agora, né? Então, nós vamos falar de conciliação, nós vamos falar de mediação, nós vamos falar de justiça restaurativa, nós vamos falar de direito sistêmico, constelação familiar, que é algo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Nessas técnicas, nós precisamos estar presentes. Quando nós estamos trabalhando com uma conciliação, com uma mediação, com a justiça restaurativa ou com o direito sistêmico, um dos requisitos principal é a nossa presença, para que a gente possa olhar o outro, sentir o outro e nos perceber. Então, nós vamos começar a aula fazendo respiração. Tá? Então, nós vamos respirar profundamente, por isso eu gostaria que vocês ficassem de ver a carinha de vocês, né, mas tá tudo bem, se vocês não quiserem se mostrar, não tem problema, tá? Então, aí onde vocês estiverem, respirem profundamente 3 vezes e perceba como que é a sua presença nesse momento. Qual é a sua disponibilidade para estar aqui hoje, nessa aula? Para aprender e compartilhar também aqui nesse momento. Perceba. E daí nós vamos começar fazendo o que na justiça restaurativa chama check-in. Que é o quê? É nos apresentar, eu quero saber quem são vocês, assim como eu tenho certeza que vocês querem saber quem eu sou. E como vocês estão chegando aqui. Então, nós estamos aqui em 17 pessoas. Quantas pessoas são na turma de vocês? Quantos alunos são? Acho que tem mais de 20, né? Bom, tudo bem, estamos em 17 aqui, tá? Então, eu vou começar e depois cada um de vocês
vão se apresentar. E como é essa apresentação? Eu vou falar meu nome, de quem que eu sou filha, pode falar o que eu faço, de onde eu vim, né, no que eu trabalho, de que cidade eu sou, porque eu acho que aqui tem gente de várias cidades, né, da região, e como que está sentindo hoje, como que está chegando aqui, tá? Então, eu vou começar para que vocês vejam, e sempre vai passando para um outro, até que todos falem. Meu nome é Edna Rocha Teshima, eu sou filha de Cleusa e Leonil. Depois eu vou passar para vocês a minha formação, mas o principal é que eu sou formada em Direito há 23 anos, exerci a advocacia tradicional há bastante tempo, e agora eu estou no direito sistêmico. Isso não quer dizer que a gente deixa a justiça tradicional de fora, de maneira nenhuma. E com o tempo vocês vão aprendendo essa diferença. Eu estou chegando aqui muito feliz, mas muito feliz mesmo, de estar aqui compartilhando com vocês um pouco do que eu sei e conhecer vocês também. Gratidão imensa por cada um de vocês. E eu passo agora para o Marcos, que é o que eu estou vendo aqui, daí, Marcos, você também pode passar para um outro, até que todo mundo fale, tá bom? Ok. Bom, boa noite, professora, boa noite a todos. Eu sou Marcos Alves, filho de Rômula Giro Alves e José Pedro Alves, dois simpáticos cidadãos brasileiros que eu amo demais. Bom, eu sou bacharel em sistemas de informação, a minha vida toda foi pautada em cima de sistemas, e fazer direito era um sonho de criança que eu estou realizando agora. Né, eu tive uma pequena parada, estou vindo de uma outra universidade, o ano passado eu já cursei o segundo semestre do ano passado, né, fazendo o quarto semestre aí na Anhanguera, e agora estou com vocês aqui no quinto semestre, se Deus quiser, para trilhar até o final. Chego muito empolgado, porque isso é o que eu sempre quis desde criança, o mundo me levou para outro caminho, mas eu tenho gratidão por tudo que aconteceu até agora, é isso. Seja bem-vindo. Obrigado. Vou passar a palavra agora para Roberta Ferreira, que é quem eu estou vendo aqui na câmera. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Eu sou Roberta Tavares Ferreira dos Santos, filha de Joamara e Cícero. Sou formada em pedagogia, trabalho como professora em Piracicaba, professora de educação infantil. E estou bastante curiosa com a matéria, com toda essa novidade, que eu gosto da Lid, professora. Seja bem-vinda, mas vai continuar, Lid, não deixa de ter. Tá bom. Vou passar para o Alan Pereira. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Meu nome é Alan Pereira. Sou filho de Maria Bethânia e José Pereira. Atualmente trabalho como departamento de cobrança no escritório. Estou no quinto semestre de Direito, aqui na Anhanguera, desde o início. E estou muito ansioso com essa matéria. Andei vendo um pouco da nossa pré-aula, achei muito interessante o assunto e vai ser uma das melhores matérias, eu acho, desse semestre. Agora eu passo a palavra para minha amiga Caroline. Cadê a Caroline? Tô aqui. Eu sabia que ele ia passar para mim, tava só esperando. A Roberta começou. Meu nome é Caroline Loureiro, sou filha de Graziele Sabélico, que é minha mãe e meu pai também. Sou estagiária em um distrito policial. Lá fez um ano já, agora em fevereiro. Faço função de tudo, praticamente. De escrivão, um pouquinho de delegado, um pouquinho de tudo. É assim que eu estou aprendendo. Mas eu quero ir para a advocacia. É o que eu quero fazer. Seja bem-vinda. Obrigada. Para quem que você passa a palavra? Para o Guilherme. Guilherme, você está aí? Eu não vejo Guilherme. Ah, tá. Guilherme Aragão.
Tem alguém aí que pode começar, continuar no lugar do Guilherme? Margarete? A Margarete tá com o microfone dela quebrado, ela não consegue falar agora. Então, vamos ver quem mais aqui. Lucas Pereira, pode falar. Como eu já quase me apresentei, meu nome é Cláudio Pereira, sou filho de Maria Pereira e Amadeu Pereira dos Santos. Sou funcionário público em Santa Bárbara, já há 14 anos na Guarda Municipal, e no 5º ano de Direito, inclusive, de vez em quando, levo trabalhar para Caroline, e estamos aí, querendo aprender mais um pouco. Seja bem-vindo. Para quem você passa a palavra? Se tiver, aí eu passar para Mariana. Professor, o Cláudio, eu tô lá no meu trabalho e ele vai lá levar ocorrência para mim, eu não gosto. Aí, já tem um conflito aí para a gente solucionar na nossa matéria. Brincadeira, Vocês vão ver adorei. depois. Vai ter um seminário aí, já tem um assunto, um tema aí. Quem mais vai falar? Para quem que você passou mesmo, Pereira? Não tá, Mariana, né? Boa noite, professora Boa noite. Edna. Boa noite. Todos. Me chamo Mariana Martins de Oliveira. Já assisti uma palestra sua na Anhanguera sobre constelação familiar. Legal. Sou filha de Valdemar Martins de Oliveira, estou no 5º semestre de Direito na Anhanguera, no 4º semestre de Gestão Pública. Estou assistindo a aula empolgada sobre o assunto, curiosíssima. E é isso. Gratidão. Para quem que você passa, Mariana? Então, eu não estou conseguindo ver quem está na sala aqui. Peraí, deixa eu achar aqui. Ah, consegui, pera lá. Para Maria Isabel. Maria Isabel. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Maria Isabel Panício Flores. Sou filha de Sônia Aparecida Panício e Ginel Flores. Estou no 5º semestre da faculdade, aí na Anhanguera. E atualmente eu estou atuando como assistente jurídico em um escritório de advocacia. Ah, legal. Para quem que você passa? Para Ana Paula Orteiro. Boa noite a todos. Boa noite, Ana Paula. Meu nome é Ana Paula Orteiro, eu sou formada em pedagogia, mas não atuo na área. Atualmente trabalho como corretora de imóveis, tá? Me ingressei no curso de Direito, estou adorando. Na verdade, acho que os professores, né, a paixão que os professores têm, né, pelo direito em si, faz com que a gente se apaixone também, tá? Sou filha de Antônia e Pedro Roque e também estou curiosa aí com a matéria. Para quem que você passa? Para Norma. A Norma entrou agora, né, Norma? Boa noite, acabei de entrar. Tá, nós estamos fazendo um check-in, Vamos lá. tá? Então, você fala o seu nome, o nome dos seus pais, de onde você é e o que você faz. E como você está chegando hoje aqui. Vamos lá. Meu nome é Norma, eu tenho 39 anos, sou filha de Valdomiro e da Santa. Eu sou daqui de Santa Bárbara mesmo, e eu sou escrevente de cartório. Ah, legal. Para quem que você passa? Passa para alguém. E eu vou passar para a Roberta. Eu acho que a Roberta já foi, né? A Margarete? Margarete, ela escreveu, ela não está conseguindo. Tá, a Carolina. A Carol. Carol também já foi. Marcos, Maria Isabel. A Roberta não foi, não. Roberta?
Eu fui sim, professora. Oi, ai, que eu não vi a carinha. Eu vou passar para minha... Pra quem? Pode passar? Pode. Para minha sósia, que as pessoas nos confundem, a Valéria. Valéria. Oi, boa noite a todos, boa noite, professora. Meu nome é Valéria, eu trabalho como supervisora de RH numa empresa de engenharia mecânica e sou filha de Paulo e de Jordelina, tenho 46 anos e estou realizando um sonho de infância fazendo direito. Estou no 5º semestre e também estou aí curiosa com essa matéria, que parece que é uma novidade, né? E vai ter muitas. Para quem que você passa? Vou passar para... Deixa eu ver quem que está aqui, que eu não estou conseguindo Olha, ver. Késia, Bruno, Victor. Vou passar para a Késia. Késia, você está aí? Ana Ramos, você pode falar? Ana, Karine, Vitor. Bom, acho que são esses que faltam. Quem não falou e quer falar, fale agora o cálice. Bom, não tem problema, tá? Uma das, digamos assim, princípios também, né? De todas essas técnicas que nós vamos ver, é a vontade, é respeitar a vontade de cada um. Embora seja muito difícil dar a aula para vocês, todos com a carinha fechada, né? Mas nós estamos agora num outro momento. Nós estamos aí é tudo muito novo, né? Esse isolamento, essa pandemia, tudo isso que nós estamos passando e nós estamos aprendendo, né? Então, em todas essas técnicas vocês vão verificar, mas principalmente no que é novidade, isso assim, é maravilhoso, porque a Anhanguera está saindo na frente, vocês vão ver, que é aprender justiça restaurativa e direito sistêmico. Isso não tem nas outras faculdades. Tá? Então, são coisas novíssimas que estão aí, vocês já devem ter ouvido falar, visto no Fantástico, de aplicação de constelação familiar no judiciário, né? Como é isso, né? O que é essa justiça restaurativa, né? Então, vocês vão conseguir, vão aprender sobre isso. Conciliação, mediação, arbitragem é excelente, faz parte também da nossa matéria, nós vamos falar também, mas é algo que já tem há mais tempo, né? Agora, a justiça restaurativa e o direito sistêmico é aí novidade, né? Então, eu vou colocar essa técnica, o que é importante? Vai ser usado também, vocês também vão usar na mediação, na conciliação, que é onde você dá importância para outra pessoa. Quem é? Como é bom, como é legal eu ouvir cada um de vocês, saber quem são vocês, de onde vocês vieram, o que vocês fazem. Então, a parte, num processo, ela se sente um pouco mais, assim, valorizada, um pouco mais forte. Ela não é simplesmente um nome, um autor e réu, tá? Ela não é simplesmente isso. Ela é um pouco mais, ela é valorizada. E quando a gente faz isso, e principalmente quando a gente olha para essa pessoa como fazendo parte de um sistema, que ela tem um pai, que ela tem uma mãe, e que ela tem uma geração atrás dela, ela recebe essa força do seu sistema familiar. E aí é onde a gente vai conseguindo um outro nível de comunicação. Porque as técnicas alternativas de solução de conflito vai ser isso, a gente aprender a nos comunicar, como a gente vai chegar nas partes para fazer
chegar a uma solução do conflito, né? Tem alguém aqui que é mediador, o conciliador que trabalha no Sejusc, ou que já fez o curso? Tá. Então, eu vou começar a passar Hoje é meio, né, primeiro dia, eu não consegui o acesso no portal, então, assim, né, eu não consegui passar para vocês como é certinho, né, mas a partir da semana que vem já está tudo certo, e daí vai ficar mais fácil, né? Mas a gente vai fazendo o que tem que fazer do jeito que dá, e a gente sempre tenta fazer da melhor forma que é possível para nós no dia de hoje. Então, vocês vão verificar uma outra forma, é uma outra forma de viver, tá? O advogado, agora, com essa nova visão, ele muda um pouco. Ele deixa de ser só aquele advogado que quer ganhar o processo para ser um advogado que vê um todo, que vê uma parte, que vê o processo, que existe alguma coisa além mais. É uma advocacia um pouco mais humanizada e utiliza-se de várias técnicas. Acho que vocês já assistiram o vídeo que a doutora Alessandra passou para vocês, né? E que fala um pouco, né, das técnicas, dos princípios. Eu vou tentar aqui abrir um slide. Vamos ver se vai dar certo, porque vocês vão ter que falar para mim o que vocês estão vendo. Acho que vai dar certo. Certo? Então, aí, quem sou eu, né? Então, eu sou Edna Rocha Teshima, eu sou filha, eu sou mãe, eu sou esposa. Em busca da minha evolução, vivendo nesse planeta Terra, eu encontrei a constelação familiar, que modificou a minha vida, no campo físico, mental, psicológico e principalmente profissional. Foi aqui que eu consegui encontrar uma outra maneira de exercer a advocacia e que me realiza, e que me deixa feliz. Como formação acadêmica, eu fiz enfermagem na Universidade Federal do Paraná, eu fiz Direito na Unimep em Piracicaba, tenho pós-graduação em Economia do Trabalho e Sindicalismo na Unicamp. Atualmente eu estou terminando o curso de pós-graduação em Psicologia Transpessoal. Então eu exerço a advocacia sistêmica e a constelação familiar. Também atuo como facilitadora de justiça restaurativa, como Círculo de Paz, ainda exerço atividade voluntária como conselheira municipal dos direitos da mulher na Comissão da Mulher Advogada. E estou como presidente da Comissão de Direito Sistêmico aqui de Paulínia. Então, o direito sistêmico, ele está começando agora, mas já temos em quase todas as subseções da OAB, nós já temos a Comissão de Direito Sistêmico. E aqui em Paulínia, eu estou como presidente. Então, aí, aqui estão os meus contatos, né, o WhatsApp, o meu Instagram e todas as redes sociais, Edna Rocha Teshima, LinkedIn, o Twitter, estou sempre como Edna Rocha Teshima. E o meu e-mail, caso vocês precisem passar algum e-mail para mim, tá bom? O conteúdo da aula, né? Como que vai ser a nossa matéria? Então, hoje é o primeiro dia, né? Então, vou apresentar para vocês o plano de ensino, a bibliografia, o cronograma de avaliação e trabalhos. Na unidade 1, que vai ser hoje, nós vamos falar de conflito de interesse, cultura da adjudicação, monopólio da prestação jurisdicional, crise da prestação jurisdicional e tentativa e reinvenção do processo. Aí, no dia 8, a semana que vem, vai ser negociação e as técnicas de negociação. Depois, a próxima aula, meios alternativos de resolução de conflito, a experiência norte-americana e o pragmatismo. Na quarta aula,
Bom, eu acho assim, eu vou passar isso aqui para vocês, então eu não vou ficar lendo. Vou falar o mais importante no dia 5, que vai ser a avaliação oficial de vocês. E eu pedi para a professora Alessandra passar para vocês 2 livros. Nós vamos ler esses livros, né? São 2 livros, não são grandes, acho que vocês todos já receberam, que é Trocando as Lentes e Comunicação Não Violenta. Esses 2 livros vão mudar o modo de vocês, que vocês vê a vida, né? Muda a gente. Primeiro nós vamos ler a Comunicação Não Violenta e depois Trocando as Lentes. Como que a gente vai fazer? Eu vou querer que vocês apresentem o resumo para mim até o dia 5/4, que é a prova de vocês, tá? Hoje eu ainda não consegui, eu ainda não consegui assimilar direito essa pontuação de vocês, que é um pouco diferente, para que eu possa falar exatamente quanto que vai ser de pontuação o resumo do livro, tá? Mas daí na próxima aula eu já informo isso certinho para vocês. Professora, qual que é o nome do outro livro? Trocando as Lentes. A professora Alessandra não esse colocou... eu achei no AVA. Eu achei esse no AVA, esse Trocando as Lentes. Mas qual que é o nome do outro? Comunicação Não Violenta. O primeiro é Comunicação Não Violenta. Eu não tenho acesso ainda... A gente tem que fazer o resumo dos 2? Isso, nesse primeiro bimestre, né, até o dia 5/4 é a Comunicação Não Violenta. Depois é a Trocando as Lentes, tá? Eu li esse Trocando as Lentes, interessante. Ai, que legal, então, agora já fica mais fácil. Uma segunda leitura, e sempre é bom isso. Uma segunda leitura eu vou ler num outro momento. Quanto tempo faz que você leu ele? Foi hoje que eu li. Não tudo ainda, vou terminar um pouco. Ah, tá, você começou a ler agora, então. Sim. Ah, tá. Realmente muda as lentes. Isso, então, é para isso mesmo. E porque essa matéria é isso. Nós não conseguimos exercer a mediação, a conciliação, né, a arbitragem, a justiça restaurativa e o direito sistêmico se nós não trocarmos as nossas lentes, tá? Aí tem também, eu vou fazer um seminário, já vou explicar para vocês como que vai ser, e esse seminário, a gente pensou em deixar para depois da prova, a apresentação dele, depois da prova, para vocês ficarem mais tranquilos, mais calmos, né, do que, assim vocês ficam preocupados com a prova, depois da prova tem uma semana aí, né, lógico que vocês já vão preparando, né, mas a gente sabe que fica uma preocupação a mais em apresentar um seminário, né? Aí a última prova, a outra prova, a segunda prova, é no dia 31/5, que também é o prazo final para entregar o livro, que daí é o Trocando as Lentes, tá? Isso aqui depois, se vocês não receberam, eu vou passar tudo certinho, tá? O seminário. Como que eu montei o seminário? Eu não sei exatamente quantos nós somos aqui. Aqui hoje, nós estamos agora em 21. Se nós tivéssemos certinho em 21, daria 7 grupos de 3, se eu não fugir ainda lembro de conta, né? Porque acho que 21 dividido por 3 dá 7. Nós vamos formar grupo de 3. O que eu pensei? 3 que seria, uma pessoa vai trabalhar como mediador ou conciliador, e um vai ser uma parte e a outra parte, tá? Eu já não utilizo tanto assim autor e réu, a gente evita, as pessoas não tem nome, né? Então, um é A, o outro é B, né? Um dos dois. Aí vocês vão montar um conflito, e dentro desse conflito, a gente vai fazer uma prática. Então, olha, cada um escolhe fazer um seminário sobre mediação ou conciliação. Ao longo das aulas, vocês vão aprendendo a diferença. Tanto faz, as duas são bem parecidas,
e vocês que escolhem qual que vocês querem. Deverá ser entregue por escrito, então. A reclamação em si, porque uma pessoa vai fazer uma reclamação. Então, uma reclamação, por exemplo, eu tive o meu celular, é muito comum, quebrei meu celular, quebrei a tela e eu quero que a empresa pague, porque era inquebrável. Né? É lógico, a empresa não vai querer trocar, né? Aí vocês vão montar, esse é um assunto, ou pode ser um assunto de família, uma pensão alimentícia, ou pode ser até um divórcio. Então, vocês veem o tema que vocês quiserem. A gente vai passar vários vídeos, e daí vocês vão aí vendo o que mais sentem vontade de trabalhar. Então, e o convite, né, feito um convite, uma intimação, se for no judiciário, e o acordo firmado. Tanto na mediação como na conciliação, o que se discute durante o processo de ali para se chegar num acordo não é escrito, tá? Então, isso é só negociado ali. Só se escreve o quê? O que foi acordado. Numa pensão alimentícia, o pai acordou pagar um salário mínimo para o filho. Numa reclamação do celular, por exemplo, a empresa acordou que vai pagar, sei lá, vai dar um novo celular para a pessoa. Tá? Então, é só isso. Mas o que foi discutido, os bate-boca que tem, né, as discussões, isso não se escreve. Isso é respeitado, é um direito, isso é bem colocado, tá? Que não vai ficar escrito em lugar nenhum que se falou ali, para dar segurança para a parte, para que ela faça a composição E aqui nesse, eu já coloquei a pontuação, vai valer 800 pontos, tá? Daí eu só tenho que ver como que é que a gente vai fazer com o resumo dos livros. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Outra coisa, vocês se dividem ou vocês precisam que a gente divide aí? Vocês já têm grupo formado, já fazem os amigos? Como que é que vocês acham melhor? Alguém fala? Tem líder da turma? Como que vocês fazem em trabalho de grupo? Geralmente... A gente sempre é separado por grupo. Acho que já todo mundo aqui tem um grupo já definido, né? Então, beleza. Não tem problema nenhum. Eu acho, na minha opinião. Tá, não tem problema. Se é de 3, vocês que se juntem da melhor forma que for para cada um de vocês, tá? Professora? Oi, bem, pode falar. Eu sou da parte... Eu não estava conseguindo acessar o microfone e não consegui apresentar, mas eu escrevi aqui na lateral, no chat. Certo. Se alguém quiser me colocar no grupo, eu estou aceitando, tá? Eu não conheço ninguém na parte da noite. Ah, você está chegando agora, né? Eu sou da parte da manhã. Tudo bem, a gente vai falando, depois vocês vão passando para mim os grupos, e daí a gente vai vendo como que vão ficando. Aí, ó, daí já tem a Bruna aí, né, que também falou que não tem grupo, vocês já podem ir se organizando, tá bom? E a apresentação vai ser na faculdade mesmo? Olha, então, por enquanto, isso é uma incógnita, porque por enquanto a gente está online, né? Mas a professora Alessandra falou assim, que as aulas presencial, né, estaria suspensa e tal, só que quando tivesse alguma coisa que fosse, como que é mesmo, como que fala? Então, só que assim, nós não temos muito tempo, né, porque se desse para ir cada dia uma turma de 3, tudo bem, né, mas mais ou menos aqui, olha, até nós marcamos para o dia 6, dia 12/4, se até dia 12/4 a gente tiver retornado, tudo bem, fazemos presencial. Senão a gente faz online também, e vai ser uma outra coisa que vocês vão aprender, porque, olha, eu tenho 22 anos de advocacia e eu estou aprendendo agora, o ano passado que eu fui aprender a fazer audiência online, né?
Então, tem que aprender. E essa é uma tendência agora. Como está dando muito certo, eu acredito que algumas audiências aí não vai ter mais aquele problema de penal que a gente tinha, que réu não vem, que está lá longe, né, um gasto enorme para trazer um réu, e agora pode ser feito online. Eu fiz uma semana passada, retrasada, super tranquilo, funciona muito bem. Então, assim, é novo também, né? E vocês são novos aí, estão no direito agora, então, se tiver que fazer online, nós vamos fazer online. E aí você já aprende mais, além de todas essas técnicas novas, também aprende uma maneira de atuar no direito, que está assim, nós estamos tendo que atender cliente online, né? E está dando bem, viu? Está funcionando muito bem. Mas aí, se voltar, aí tudo bem, presencial, tá bom? Tá bom, era só uma dúvida mesmo. Então, eu também, né, não temos como responder. Nós tivemos reunião com o diretor da faculdade, também não tem, que nem agora à noite tá com lockdown, né? Então, talvez a turma de dia, né? Então, professora, oi, pode falar. qual vai ser a data para apresentar esse seminário? Seminário, dia 12/4. Tá bom. Tá? 3 pessoas o mínimo, então. Isso. Só vai ser Olha, 3. eu pensei em fazer 3, porque assim, um vai ser o mediador ou conciliador, o outro vai ser uma parte e o outro outra parte. Se for mais gente, o que o outro vai fazer? Pode ser ter o advogado? Pode ter o advogado da outra parte, não tem problema, porque nós vamos ver ali que pode sim o advogado participar. Mas quando nós estamos falando, às vezes até em mediação, a mediação, quando ela vocês vão aprender depois, quando vai conversar com as partes, é separado. Conversa com a parte, sem o advogado, né? O advogado, nas audiências de conciliação e mediação, ele não tem, assim, o poder, não é que é o poder dele, digamos assim, ele está ali para orientar e ver se não vai ter uma coisa muito grande contrário à lei, mas vai vigorar o interesse das partes. Elas que vão ter que chegar a um acordo. Então, mas se vocês quiserem, de repente, colocar num grupo, fazer um grupo de 5 com 2 advogados para ver como que sim, pode ser feito. Nós temos audiência de conciliação que são discussões imensas dos advogados, né? Daí também é aquela postura do advogado mudar o pensamento, né? Que ao longo das aulas vocês vão ver que realmente, assim, trocando as lentes, né? Para participar de uma mediação, de uma audiência de conciliação, nós temos que realmente trocar as nossas lentes, tá? Em princípio 3, tá bom? 3 para cada grupo. Não está andando aqui. Agora foi. Então, aula 1. O que nós vamos falar? Conflitos de interesse. Cultura da adjudicação e o monopólio da prestação jurisdicional. Crise da prestação jurisdicional e tentativa de reinvenção do processo. Acho que conflitos de interesse vocês já sabem o que não é? Vocês já tiveram direito à parte de conhecimento de processo civil, não teve? Tiveram? Alguém pode definir o que é um conflito? De forma simples. Um conflito ali, acho que quem que trabalha na delegacia como estagiária mesmo, a Karina? Quem que foi? A Carolina, né? Ela já deu um exemplo de conflito, quando ela diz que
a outra pessoa leva, o Pereira, né, leva processos lá para ela, diligência, e que isso é um conflito. Então, já seria um conflito de interesses, né? Então, o que é, né, conflito de interesse? Conflito de interesse é querer, assim, de forma simples, para vocês entenderem, é eu querer uma coisa que a outra pessoa diz que é dela. E não necessariamente é dela. E às vezes também não é meu, às vezes é de um terceiro. E essa coisa não precisa ser só um objeto. Pode ser, né, num divórcio. Eu quero eu quero ficar com meu filho, eu quero visitar meu filho num dia, minha mulher quer no outro, quer que eu fique no outro, valor de pensão. Então, tudo isso é conflito de interesse, é um conflito. Então, há uma briga, digamos assim. Eu quero algo que eu não tenho. E aí a gente se pergunta, então aí, ó, é a disputa de duas ou mais pessoas por um mesmo objeto ou situação. Definição bem simplesinha, né? O conflito ocorre quando duas ou mais pessoas entendem que têm direito sobre uma coisa ou situação. Então, é uma briga. Uma briga é um conflito. Então, essa é uma disputa pelo bem da vida. E, assim, esse bem que nós chamamos de bem da vida, essas coisas que nós queremos, tem suficiente para todo mundo? Tem carro para todo mundo? Tem casa para todo mundo? Tem para todo mundo? Então, isso é uma discussão filosófica. Será que tem? Então, qual que é o motivo de tanto processo judicial? Se tem para todo mundo, então por que tem tanta briga? Por que se briga tanto? Isso, sim, são discussões, reflexões que nós vamos fazendo. Então, olha, segundo o relatório da Justiça, em números, segundo o relatório, né, do Conselho Nacional de Justiça, que está contrário, a cada ano, para cada 10 novas demandas propostas no Poder Judiciário brasileiro, apenas 3 demandas antigas são resolvidas. Então, imagina, olha, cada 10, 3 são resolvidas, então 7 fica ali, né? Soma-se a este preocupante dados que se encontram pendentes cerca de 93 milhões de processos. Essas palavras, assim, feitos, processos, autos, são sinônimos, tá? Então, né, sem dúvida, vivemos num problema sério de déficit operacional. Então, o manual do Sejusc e do CNJ, que eu tirei esses dados, essas estatísticas. E por que isso acontece? Por que tem tanto processo e demora tanto o processo? A partir de 1988, na Constituição de 1988, então, começou, assim, a chamar, a termos, né, mais direito de acesso à justiça. Até 1988, era mais difícil esse acesso à justiça. E, a partir de 1988, ficou mais fácil esse acesso. Então, começou a criar-se o que alguns autores, como o Kazuo Watanabe, que fala muito bem disso, ele começou a chamar, que se chama isso, de assim, o direito a uma sentença. A pessoa, a adjudicação do processo, a adjudicação da sentença, a pessoa se via no direito de ter uma sentença. Ela queria uma sentença. Então, qualquer briguinha ia para o judiciário. Qualquer coisinha. Vocês devem saber aí quantas brigas de vizinhas,
que vai parar no judiciário. E coisas que muitas vezes, assim, depois as vizinhas fazem amizade de novo, uma, né, se pede perdão, desculpa para outra, e daí até esquece daquele processo, fica aquele processo lá, e isso vai crescendo. Então, as pessoas passaram a usar mais o judiciário por tudo, e não deixaram de resolver entre si. Como que era antigamente? Como que era antes, quando se começou a cultura? Então, os homens, geralmente, caçavam as suas comidas, levava para casa, a mulher cozinhava e dava para os filhos, e assim era. Com o passar do tempo, como começaram a produção, aí começou a produção, como que faz, eu produzo, né, alguém tem que comprar, daí começou a surgir dinheiro, e aí começaram os conflitos. Eu quero isso, o outro quer aquilo, esse pedaço de terra é meu, você plantou aqui, e com isso foi tendo necessidades de surgir pessoas para solucionar os problemas. Inicialmente, eram pessoas das próprias clãs, das tribos, né? Pessoas mais velhas, que sabiam um pouco mais, e foi indo. Depois passou muito tempo para os religiosos, os padres, né? Geralmente os padres que decidiam. Aí teve um tempo que foi os ricos, né? As pessoas de mais poder aquisitivo, que decidiam a vida dos outros, até que se chegou ao juiz. Então, o juiz diz o direito, o monopólio da justiça. E aí, só o juiz pode dizer o direito, ninguém mais pode dizer o direito. E não se tem, né? Não se tem juiz para tanto processo, não se tem um judiciário para tanto processo. E aí ficou aí o que a gente vê. Muitas dificuldades de solução. E isso foi caminhando para essas técnicas que nós vamos ver aqui. Aí, para dar aí um pouco mais de definições para vocês, que isso vocês também vão achar aí nos livros que vocês vão estudarem, que estão indicados como bibliografia. Os conflitos interpessoais, né, entre pessoas, tem um aspecto relacional, aspecto objetivo e trama. Aspecto relacional são valores, sentimento, crenças e expectativa. Então, valores, quais são os meus valores? Os meus valores muitas vezes não são os mesmos que os seus, e daí pode surgir um conflito. Os meus sentimentos não são os mesmos. As minhas crenças são outras. Expectativas, né? Então, tudo isso leva a conflito na divisão relacional. O interesse objetivo ou o material envolvido, né? No litígio. O que eu estou querendo nesse conflito? Litígio também é sinônimo de conflito. Quais são os elementos do conflito? Então, os elementos são relação interpessoal. Esse tipo de definição é importante para vocês, principalmente quando vocês forem fazer prova da OAB, que vocês forem fazer concurso. Então, essas coisas caem em prova. Elementos do conflito. Então, a relação interpessoal, problema objetivo e trama, o processo. Tá? Então, são as partes, são o que cada uma quer e o processo em si, a trama, a discussão. Tipos de conflitos. Então, conflitos de valores, conflitos de informação, conflitos estruturais e conflitos de interesse. Essas definições, essas divisões, é importante vocês saberem. Então, daí nós chegamos aqui na cultura da sentença, que está ali, ó, no artigo 5º da Constituição Federal.
Artigo 5º também, eu tenho que saber decor. Ele é enorme? Ele é enorme. Mas ele é onde está todos os nossos direitos. Então, nós temos que saber ele. Nós temos, cada um de nós devemos saber. E enquanto advogado, mais ainda. Para eu saber os direitos do meu cliente, os direitos constitucionais, lá no artigo 5º. Tudo está no artigo 5º. Sim, será disponibilizado, tá? Não ficou tão assim, né? Eu não tive muito tempo para preparar, então, mas vocês vão receber desse jeito mesmo, porque é assim que tinha que ser. Então, amanhã se eu não conseguir o acesso amanhã no portal, a professora Alessandra coloca para vocês, tá bom? Então, a cultura da sentença começou ali, né, com o artigo 5º da Constituição, que diz o quê? A lei não excluirá a apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça de direito. Então, mesmo que não tivesse uma lesão, mas uma ameaça, alguém está me ameaçando de alguma coisa, já posso entrar no judiciário. E, então, o Estado assumiu, por meio do Poder Judiciário e do exercício da jurisdição, a tarefa de regular os conflitos sociais entre as pessoas, as sociedades. O Estado democrático de direito, muito se tem falado nisso agora, né? E os sistemas de autocomposição e autotutela tornou-se exceção. E agora nós estamos voltando para isso. Lá quando tinha o padre que conversava com as partes e solucionava, quando tinha aquela pessoa que era, né, o velhinho da tribo que solucionava, estamos voltando para isso. Agora nós temos a mediação, nós temos a arbitragem, nós temos a conciliação, uma pessoa que faz isso. E essa também é uma pessoa que tem mais conhecimento, que ela aprende a falar diferente, aprende a ouvir, e aí ela pode fazer essa conciliação, ajudar as partes a chegar numa solução. Então, por várias razões, o Estado não deu conta. Ele não deu conta de cuidar disso, né? Então, em meio à crise do judiciário e ante a ineficiência do Estado em garantir uma prestação jurisdicional adequada aos cidadãos, emergem os meios alternativos de solução de conflitos. Esses meios alternativos de solução de conflitos, vocês vão ouvir como nome assim, ó, MASC, tá? Ou soluções alternativas de conflito, é a mesma coisa. Como uma nova forma de solução de litígio, que é mais célere e eficaz. Esse é um dos princípios da justiça. A justiça deveria ser célere e eficaz. Só que, infelizmente, tem várias razões, não dá para falar o que mas em tese é o quê? É muito processo e não dá conta de julgar tudo aquilo. Então, não consegue. Ele não é célere e ele não é eficaz. E por que ele não é eficaz? Hoje, com toda essa mudança de pensamento, e na hora que vocês forem trocando as lentes de vocês vão percebendo assim, como que um juiz, terceira pessoa, que não conhece a minha vida, como é que ele pode decidir o meu divórcio? Como é? Aonde está escrito, ou de onde saiu isso, que ele, o juiz, só por ele ser juiz, ele sabe mais do que eu e o meu marido, do meu casamento, para ele decidir. E isso é de nós pessoas, né?
Por que que nós não conseguimos solucionar os nossos conflitos só nós? Por que que quando alguém bate no meu carro, eu e a pessoa que bateu no meu carro não conseguimos resolver? Nós ali, aceitar quem errou, se os dois errou, e solucionar aquilo. Por que que é que tem que brigar e demorar um tempo enorme para solucionar aquilo? Então, é cultura nossa, é uma cultura nossa enquanto ser humano e também nós, advogados que fomos formados para o litígio, fomos formados para brigar, nós fomos formados para ter sentenças procedentes para o meu cliente, não importa que jeito. E eu pego o processo para mim. E quando eu pego esse processo para mim, fica muito pesado. Fica muito pesado, porque o processo não é meu. O processo, o litígio, a briga não é minha. A briga é da outra parte. E se eu, enquanto advogado, pego isso, já falando aí de direito sistêmico, se eu pego isso para mim, eu vou ficar carregado com aquilo, vai ficar pesado para nós advogados. Então, por isso muitos advogados, né, ficam cansados, estressados, dormem mal, têm infarto cedo, é uma profissão considerada estressante, porque quando se perde um processo, nossa, é uma coisa terrível, porque eu perdi, é como se eu, advogado, fosse incapaz, porque eu perdi o processo. E é sempre assim, se eu perco, alguém ganha, se alguém ganha, alguém perde. Então, só que nós não olhamos para o outro, nós olhamos apenas para nós. Né? E daí é onde a gente fica carregado à profissão de direito, carregado à advocacia. No direito sistêmico, a gente já olha para o cliente como uma pessoa que faz parte de uma família e que ele trouxe aquele conflito para você olhar, e você vai olhar e dar uma solução da melhor forma que for, mas você não tem a obrigatoriedade de ganhar o processo, porque aquele processo não é seu. Não foi você que casou, está se separando, não é você que não paga pensão, não é você que, de repente, agrediu a esposa ou o marido, não é você, o processo não é seu. Você é apenas um instrumento para ajudar que aquela parte solucione o seu problema da melhor forma possível. E esse entendimento muda muito o seu modo de pensar, o seu modo de agir, e isso de você carregar a sua profissão. Você fica uma pessoa mais leve. Você pode exercer a sua advocacia do mesmo jeito, não vai deixar de ter litígio de jeito nenhum, não vamos deixar de ter clientes. Os litígios faz parte da sociedade, faz parte do ser humano. É só uma maneira diferente de solucionar, de não deixar tudo na mão do juiz, né? Tudo num processo judicial. E pode, inclusive, ser feito conciliação antes de chegar no judiciário, né? As partes podem procurar um advogado já com uma conciliação. Hoje, quantos processos se resolvem até fora, né? Inventário, mesmo divórcios, partilhas de bens, direto no cartório. E como isso é mais célere e eficaz, e vocês vão percebendo que quando as próprias partes conseguem chegar a uma solução do seu conflito, ela fica mais leve.
E mais leve, vocês vão percebendo o que é, mais leve no corpo mesmo. Essa leveza, esse peso que a gente carrega, que a gente vai deixando de ter. Tá? Eu vou passar agora um videozinho para vocês sobre um pouquinho mais sobre mediação, para que vocês já vão interagindo, né, com isso, aprendendo, e até para a gente dar uma descansada de só eu falando e olhando aqui para vocês. Deixa eu só... Aqui a tecnologia que a gente também está aprendendo. Vamos lá. Quero que vocês falem para mim o que vocês estão vendo, porque eu não consigo ver. Veja se vocês estão ouvindo. Mediação. A mediação tem como principal característica proporcionar oportunidades para a tomada de decisões pelas partes em conflito, utilizando técnicas que auxiliam a comunicação no tratamento das diferenças entre os envolvidos de forma construtiva e interativa. O mediador atua com neutralidade e imparcialidade, ajudando a aproximar as partes, identificando assim as questões do conflito e restabelecendo a comunicação. As técnicas utilizadas na mediação têm por objetivo uma ótima solução ao seu problema. Veja agora este exemplo. Seu João possui uma microempresa. Cláudia e Alexandre são seus filhos e estão brigando para saber quem será o próximo presidente da empresa. Os dois não conseguem chegar num consenso. Alexandre decidiu procurar ajuda de uma câmara de conciliação, mediação e arbitragem para tentar realizar um acordo por meio da mediação para resolver a situação. Alexandre preencheu o requerimento inicial para explicar o conflito. A Câmara emitiu um convite para que Cláudia pudesse refletir e decidir se iria participar da mediação ou não. Alexandre e Cláudia foram convidados para a reunião de pré-mediação para entender melhor as regras do procedimento. No dia marcado, os dois compareceram à Câmara e o secretário de procedimentos explicou como funciona a mediação, enfatizando que o procedimento é totalmente sigiloso e informal. Explicou ainda que a intenção do procedimento é restabelecer o bom relacionamento entre as partes e que possam juntas construir um termo de acordo. Alexandre e Cláudia escolheram o mediador da lista da Câmara, assinaram um compromisso de mediação e marcaram a data da reunião de mediação. No dia estabelecido, as partes compareceram à Câmara. Seu João também foi convidado e participou da reunião. O mediador começou então a conduzir a conversa, perguntando a Alexandre o que havia acontecido. Ele explicou a situação e se exaltou falando dos problemas. Por isso, o mediador sugeriu o uso do caucus, uma conversa do mediador a sós com cada uma das partes. Ele começou por Alexandre e, conversando com ele, conseguiu entender qual o interesse verdadeiro, o interesse guardado, que não é exposto por receio de demonstrar fraquezas para municiar a outra parte. Depois de entendida a real intenção de Alexandre, o mediador conversou com Cláudia para entender suas reais intenções. As partes voltaram à sala de reunião e, depois de explicações e justificativas, conseguiram retomar a comunicação. Assim, Cláudia propôs um acordo que foi aceito por Alexandre. O mediador então transcreveu o acordo e as partes assinaram um termo e saíram satisfeitos da reunião. Conseguiram entender um pouco? Peraí. Pronto. Conseguiram entender um pouco como que é que funciona a mediação? Ali vocês viram, né, que tinha o mediador, que tinha a parte, que ele até saiu. Então, isso é um pouquinho da mediação. Nós vamos falar mais especificamente da mediação, mais uma aula própria para isso. Aqui é só uma, para vocês já irem tomando conhecimento, tomando um gostinho de como que é. Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso continuar? Vamos lá, ver como que eu consigo de novo voltar aqui. Certo? Então, em meio à crise do judiciário,
aqui o autor colocou ante a ineficiência do Estado, né, em garantir uma prestação jurisdicional adequada, então surgiu aí os meios alternativos, buscando, então, o que era para ser, que está lá na Constituição, inclusive no CPC, de uma justiça séria, eficaz e eficiente. Como que foi, assim, a normatização disso? Isso também é muito importante vocês saberem, assim, vocês já têm que ir se preparando, né, para a OAB, vocês vão fazer uma OAB, então é bom vocês já irem preparando um resumo de vocês ali, um livrinho à parte, aquilo que eu tenho que saber de cor, para que cai na prova, né? As legislações que fundamentam um instituto, é sempre muito importante saber. A conciliação, a mediação, começou a ser aceita e a ser, digamos assim, incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça, número 125. Isso, essa resolução também, se não foi passada ainda para vocês, eu vou encaminhar, tá? Ela já previa isso, e através dela começou-se a ser utilizada e a ser, o judiciário começou a usar. Agora não precisa mais dela, agora já está no CPC de 2015, só que essa resolução é de 2010. O artigo 8º, caput da resolução 125, diz o quê? Os tribunais deverão criar os Centros Judiciários de Solução e Cidadania, que são os CEJUSC. Acho que vocês já ouviram falar nesse nome, se não ouviu, vão ouvir muito aqui na nossa matéria, CEJUSC, que é Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Unidades do Poder Judiciário, preferencialmente. Por que é preferencialmente? Porque pode ser também que daí não é tribunal, né, mas pode ser um centro particular, uma câmara de solução de conflito, que também já tem bastante. Responsável pela realização ou gestão das sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão. No artigo 10, diz o seguinte: cada unidade do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania deverá obrigatoriamente abranger setor de solução de conflitos pré-processual, de solução de conflitos processual e cidadania. Hoje, com o Código de Processo Civil, então, como que acontece na prática? Como que é na prática? Eu entro com um processo, eu posso entrar com um processo no judiciário normal, né? Sei lá, um processo de divórcio. É obrigatório a audiência de conciliação. Onde vai acontecer essa audiência de conciliação? Normalmente é no CEJUSC. Então, esse processo vai primeiro para o CEJUSC, aonde se faz essa conciliação. O CEJUSC é um prédio à parte, geralmente um prédio à parte do fórum. Por que é isso? Assim, então, tem todo assim um cuidado com isso, é fora do fórum, para não ter aquela assim, figura do juiz, do promotor, que dificulta um pouco, né, aquela figura do juiz julgador, né, então criou-se o CEJUSC fora, para que ficar uma coisa mais tranquila, uma decisão entre as partes. Então, geralmente, o CEJUSC é fora do fórum, mas em algumas comarcas que ainda não tem isso, ainda não teve condição de criar esse CEJUSC fora do fórum, é dentro do fórum. Eu já fiz audiência numa sala que eles chamam de CEJUSC, tá? Então, naquela sala, eles fazem a audiência do CEJUSC, que é a audiência de conciliação e mediação.
E aí depois nós vamos explicando qual que é a diferença de uma ou de outra, vai ter aula específica de mediação, aula específica de conciliação. Aí o processo vai para o Sejusc. Chegou no Sejusc, quem é que faz essa conciliação e essa mediação? São pessoas, pode ser advogado, há um probleminha aí com relação ao advogado ser mediador ou conciliador na mesma comarca em que ele advoga. Então, eu, como mediadora, vou lá para Campinas, vou lá para, sei lá, Hortolândia, né? Fora da comarca onde eu atuo como advogado. E agora, se é outra profissão, pode ser, não é exigido que tenha, para você fazer o curso de conciliação e mediação, que seria muito interessante vocês fazerem, para se tornar um conciliador e um mediador, isso agrega na profissão, vocês não precisam depois exercer, se não quiser, mas nesses cursos vocês vão aprender técnicas mais aprofundadas de como conduzir uma conciliação, de como conduzir uma mediação, e isso vai ajudar na sua profissão do dia a dia. Para ser um conciliador e mediador, você faz um curso, e ele deve ser regulamentado, aceito pelo TJ. Então, no site do TJ de cada tribunal, tem os cursos que ele aceita para que você possa exercer naquele tribunal, naquele TJ, a conciliação ou mediação. Eu fui juíza leiga durante um bom tempo lá no Paraná, que é um pouquinho diferente de conciliação e mediação. Aqui no estado de São Paulo, não tem ainda juiz leigo, embora esteja na lei já de 99, no estado de São Paulo não tem, mas no Rio de Janeiro tem. Então, alguns estados já têm a figura do juiz leigo. O juiz leigo atua no juizado especial e as audiências que não têm conciliação, mas que são de menor valor, até 40 salários mínimos, quem julga é o juiz leigo. O juiz leigo faz a audiência de instrução e julga. Aqui no estado de São Paulo ainda não tem essa figura de juiz, né, de juiz leigo, né, mas também é no juizado. O processo, para ir para o Sejusc, não há necessidade, se é um processo à parte, ela quer uma solução, mas sem entrar com um processo, que é aquele seminário que nós vamos fazer aqui, a parte, ela vai no Sejusc e ela faz uma reclamação, que chama fase pré-processual, antes do processo. Essa fase é no Sejusc e é feito lá a conciliação ou a mediação, pode ser a conciliação ou a mediação, e como que é dividido? Quando é conciliação, quando é mediação? Está ainda conforme cada comarca. Cada comarca tem a sua resolução, é mediação, é conciliação, eu funciono só com conciliação, nesse caso vai ser mediação, então depende de cada comarca para se fazer. Há alguns requisitos, né, para se fazer a mediação e para fazer a conciliação, mas ainda está mais âmbito de resolução das comarcas mesmo. Aqui em Paulínia não tem mediação, mas eu já participei de mediação em Americana e em Santa Bárbara do Oeste. Então, depende da comarca, da disponibilidade de pessoa, porque esse trabalho ainda do conciliador e do mediador ainda é um trabalho voluntário. Ainda já tem na lei a remuneração, alguns tribunais já está começando a fazer um pagamento, a parte que fica responsável por isso, mas ainda não é assim o negócio, todo conciliador, todo mediador tem remuneração? Não, ainda não tem, tá? Mas é algo que futuramente vai ter. Então, eu vou fazer esse curso pensando em ganhar dinheiro, pode ser que mais para frente fique assim uma profissão no judiciário legal. Agora, eu posso também fazer para eu montar privado.
Isso também pode. Eu conheço vários mediadores que atuam como mediadores, privado, fora do judiciário, tá? Tem isso, é permitido, é possível, só que é aquele negócio, nós precisamos trocar as nossas lentes para que eu procure um setor privado para solucionar a minha lente. Porque daí não vai ser o juiz que vai julgar. Então, na fase pré-processual, eu vou lá no Sejusc, entro com de processo, entre aspas, porque não é processo ainda, faço uma reclamação, a outra parte vai ser intimada para vir, na data agendada, naquela data, ela vai ter lá uma pessoa que vai conduzir essa conciliação ou essa mediação. Havendo acordo, faz-se o termo, assina aquele termo. Encerra a fase processual. Aquele termo, ele se transforma num título judicial. Não sei se vocês já tiveram execução, acho que vão ter ainda, mas é um título que eu posso executar. Se a parte não pagar, eu entro direto com uma execução. Não precisa entrar com um processo de novo. Se não fizer o acordo, não tem acordo, não teve, não tem jeito. Essa fase processual morre, encerra. Ela não vira um processo. Eu entro com o processo se eu quiser. E daí é o normal, né? Se é até 40 salários mínimos, vai para o juizado. Se é mais de 40 salários mínimos, vai para o rito ordinário. E daí, novamente, vai ter uma audiência de conciliação. Mas daí não é mais uma fase pré-processual. Daí já é um processo. De novo, vai para a audiência, porque agora é obrigatório a audiência de conciliação. Isso está no CPC. Certo? Aqui, então, olha, o CPC, vou falar assim, a legislação mais importante que vocês precisam saber para a vida de vocês, enquanto advogado, para as provas aí que vocês venham a prestar. As técnicas alternativas de solução de conflito está previsto agora, né, não mais só na resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, mas no CPC, artigo 3º, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão de direito. Parágrafo 1º, é permitida a arbitragem na forma da lei, nós vamos ter uma aula sobre arbitragem. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Então, assim, uma mudança. Eu agora não quero mais só o juiz julgador, né, o monopólio do juiz. Agora, as partes vão tentar entrar num consenso e solucionar da forma que elas acharem melhor, porque nem sempre a sentença que o juiz dá é a melhor. E a gente sabe, né, que é uma reclamação, né, bom para um, pior para outro. Quando os dois entram no acordo, fica bom para os dois, e é para isso que é a solução consensual, para os dois, para ficar bom para os dois. Ninguém perde e ninguém ganha, fica bom para os dois. Artigo 3º, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. Outros métodos, aqui é onde nós entramos com o direito sistêmico, com a conciliação familiar, com a justiça restaurativa, outros métodos que possa se fazer a solução consensual dos conflitos. Deverão ser estimulados, olha, por juízes, advogados, defensores públicos e membro do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, em qualquer momento que está o processo, é possível pedir uma audiência de conciliação para que se faça a conciliação. E isso deve ser estimulado pelo advogado. Então, o advogado, agora, ele tem que ter uma consciência que ele tem que estimular o acordo, e não estimular o processo. Agora, eu estimulo que as partes entrem num acordo. Isso pode ser até antes do processo.
O artigo 125 do Código de Processo Civil também, 165, os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsável pela realização de sessões de audiência de conciliação e mediação, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Então, aqui é onde está a fundamentação jurídica para a criação do SEJUSC, que é onde ocorrem as audiências de conciliação e mediação. O artigo 3º do 165, o mediador que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflitos, de modo que eles possam, as partes, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Então, a função do mediador, do conciliador, é mostrar às partes soluções de como elas podem chegar, estabelecer a comunicação. Foi percebido que a falta de... O que leva aos conflitos é falta de comunicação entre as partes. E aqui é o que o conciliador e o mediador vai fazer retornar, assim como a justiça restaurativa também faz com que retorne aquela conversa. No casamento, o marido e a mulher que foi com o tempo, esse casamento desgastou, né, assim, 15 anos de casado, e daí querem se separar, daí não conseguem conversar mais. Só que nesse 15 anos, será que só houve momentos ruins? Com certeza não. Até porque eles casaram, eles namoraram, viveram 15 anos juntos, tiveram filhos, às vezes já têm netos. Então, relembrar essas partes, trazer essas questões para que as pessoas olhem para isso e vejam como pode ser diferente. Eu vou passar agora para vocês um vídeo sobre uma mediadora que ela conta alguns casos de mediação que ela conduziu, e justamente falando sobre isso, sobre a dificuldade de comunicação, né? Como a dificuldade de comunicação entre as partes, quando acaba a comunicação entre as pessoas, leva a um conflito, leva a uma briga. Então, essa é a função do conciliador, do mediador. Vamos ver aqui se pega já no finalzinho, que é uma entrevista com o Jô Soares, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Aí vocês me falam se estão vendo, se vocês estão assistindo. Eu vou pôr só a segunda parte, onde ela vai contar, dar os exemplos, tá bom? Então, a parte inicial, mas é onde ela fala da profissão dela. Depois a irlandesa começou a chamar a polícia para bater na casa da mexicana, interromper a festa. Depois para bater na própria mexicana. Mas aí a polícia normalmente não ia, né? Até que a irlandesa talvez tivesse essa intenção. Mas, bom, isso também não foi discutido. E aí a filha da mexicana começou a botar chiclete na fechadura da porta da casa da irlandesa. Poxa, se ela chama, super legítimo, não? Se ela chama a polícia na minha casa, eu também vou tomar medidas para incomodar ela na medida em que ela está me incomodando. E aí a coisa foi parar na polícia. Não só porque a irlandesa chamou a polícia, mas porque elas se agrediram no meio da rua. E aí foi parar na polícia, da polícia foi encaminhada a mediação.
E aí nós conversamos sobre, né, essa diferença de percepção, porque as pessoas, de um modo geral, não fazem alguma coisa conscientes do quanto elas estão incomodando o outro. Elas podem até ter uma noção de que talvez incomode, mas ninguém realmente gasta a sua energia se colocando no lugar do outro. E isso é um processo que a gente trabalha muito na mediação, ajudar as pessoas a compreenderem, através sempre de perguntas, de reflexões, para que elas próprias consigam buscar os recursos internos para chegar a esse tipo de conclusão, porque se alguém fala, é sempre alguém que está falando e você tem que se defender. Mas é o seguinte, Gabriela, está aqui uma das partes, está aqui a mexicana, está aqui a irlandesa, está aqui você, e aqui tem um juiz ou uma juíza? Não, pelo contrário. O processo é confidencial e o juiz nunca vai saber o que aconteceu ali dentro. Então, o que acontecer ali fica só entre as pessoas que estão ali. Isso é muito importante. E não te agridem? De forma alguma, não. Pelo contrário. Vai ninguém para cima de você dizendo... Eu nunca tive esse tipo de situação. Eu já tive situações das pessoas ficarem muito nervosas e aí eu separo as pessoas. Eu vou conversar individualmente com uma e individualmente com a outra. Como é que terminou a história da irlandesa? Bom, aí elas chegaram à conclusão de que iam se visitar para realmente perceber como é que a coisa acontecia na casa da outra. A irlandesa visitar a mexicana para ver que o volume do som talvez não tivesse tão alto. E a mexicana visitar a irlandesa para ver que a cama realmente tremia, balançava, e elas chegarem a uma conclusão do volume que seria aceitável. E aí, quando tivesse uma festa maior, a mexicana avisaria a irlandesa... Convidaria a irlandesa. Isso aí foi o último momento. Avisaria para que ela se programasse nesse dia, já tivesse com material de aula do dia seguinte preparado, dormisse na casa de um amigo, enfim. E aí a irlandesa falou assim, mas e se de repente eu não tiver para onde ir, tiver alguma coisa urgente para fazer para o dia seguinte? Aí a mexicana falou assim, aí você vem tomar uma tequila com a gente. Aí ficou por aí. E elas nunca mais voltaram, então deve ter dado certo. E como é que é um casal que se comunicava através do cachorro? Essa foi uma mediação bastante impactante e rápida. Na realidade, o mediador ele tem que ser muito altruísta, porque quanto menos ele fizer, quanto mais as pessoas acharem que elas estão fazendo todo esse percurso, melhor o trabalho dele. Nesse caso, era um casal, uma história triste, eles tiveram uma tragédia, perderam um filho num acidente de moto, o pai tinha dado a moto para o menino, a mãe não queria que o menino tivesse moto, e o menino morreu logo depois de ganhar a moto, e eles não conseguiam mais se encarar, eles não conseguiam mais se falar. Eles tinham um cachorro, que não chamava Jolie, eu não me lembro exatamente o nome do cachorro, mas certamente não era Jolie. Não era Jolie. Era o Rex, digamos. E eles começaram a dialogar através do Rex. Então, a mulher virava e falava, Rex, diga para o seu dono que a televisão está alta demais. E aí o dono virava e falava, bom, Rex, diga para a sua dona que os incomodados que se mudem. E assim, passaram-se 10 anos, eles coabitando na mesma casa, que até para se mudar tem que conversar, né? E o Rex para lá, Rex para cá. E um belo dia, o dono do Rex resolveu vender a casa. Para vender a casa, ele precisava da assinatura da dona do Rex. E do próprio Rex. O Rex, nesse caso, só se fosse por outorga uxória, que aí é um outro assunto. Bom, e aí o Rex não pôde ajudar, eles foram procurar um mediador. E quando eles chegaram na mediação, com as técnicas de comunicação que a gente usa, né, para não... A ideia não é você impor à pessoa uma mudança de comportamento, mas gerar reflexões através das quais ela própria vá buscar esse caminho. Exato. Claro. Então foi falado, né, da maneira como eles se sentiram desde o momento do acidente, por que eles não conseguiam mais olhar um para o outro, por que tinham dito as coisas duras que disseram enquanto ainda se falavam. E quando essas fichas foram caindo, as emoções obviamente foram muito fortes, e eles perceberam que na realidade o processo de cura, o processo de perdão já tinha tomado lugar, mas eles não sabiam mais como sair daquela situação engessada e voltar a se olhar. Provocado. Exatamente. E aí encerramos a primeira sessão de mediação com uma nova data, né? Porque esses processos familiares normalmente acontecem em diversas sessões, porque é muito pesado, né? E eles nunca mais voltaram, ligaram agradecendo muito, porque eles voltaram a se falar e eles não precisavam mais de um terceiro para ajudar. Então, esse desbloqueio da comunicação, basicamente, é o trabalho da mediação. O que acontece
perceberam aqui que ela fala, né, que é o trabalho da mediação retornar à comunicação que se perde, né? Então, um exemplo bem interessante do casal aí que parou de conversar, que falava só através do cachorro, né? Veja só, 10 anos a pessoa falando só através do cachorro. E na vida de vocês, no dia a dia, vocês vão ver isso acontecer. Então, os princípios da mediação e conciliação, artigo 166 do Código de Processo Civil. Princípio da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Esses princípios nós vamos falar mais especificamente de cada um deles quando a gente for falar da mediação e conciliação. Então, as formas alternativas de resolução do conflito são autocompositiva e heterocompositiva. A autocompositiva é quando as partes entram em acordo, e heterocompositiva é quando vem um terceiro para fazer a solução. Então, os métodos alternativos de solução de conflitos, MASC, quais são? Arbitragem, né, pela Lei 9.307, a conciliação, a negociação, a mediação, pela Lei 13.140, olha, 2015, a justiça restaurativa, que está sendo introduzida pela Resolução 225, e a constelação familiar, que está sendo introduzida, mas ainda não tem uma legislação específica. Ela está ali pelo artigo do CPC, que permite outras formas de solução de conflitos. Sejusc, então, eu já falei, né, o Sejusc é um setor, né, fica fora do fórum, qualquer pessoa pode procurar ele, qualquer pessoa que tenha um conflito, faz-se o convite para outra parte, e, se houver acordo, esse acordo é homologado pelo juiz, em sendo aquela que ocorre dentro do Sejusc, que é no judiciário. Se for no particular, daí não vai ser homologado pelo juiz. Não tendo acordo, pode buscar uma ação judicial, porque ele é um título executivo judicial. Outra fundamentação ainda é o artigo 334, né, que também eu já falei, da audiência de conciliação obrigatória. O conciliador ou mediador, onde houver atuar necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto no CPC, bem como a lei de organização judiciária, que é como tem sido aí, cada comarca tem feito de um jeito, né? E como vocês viram ali o que aquela mediadora falou, aquela mediadora não é do Brasil, ela é de fora do Brasil, ela começou a trazer para o Brasil isso, né? Ela é formada fora e ela que começou, já trabalhava bastante tempo com isso, e ela falou lá que teve mais de uma sessão. Sim, pode ter mais de uma sessão, as partes não... É tudo consensual. Então, as partes não chegaram a um acordo e querem ter uma nova audiência. Então, pode ser marcado uma nova audiência. Então, por que é que tem conflito? O que se quer, na verdade, o que todo mundo quer? Todo mundo quer é a paz. E o que é essa paz? Até a paz, para cada um, tem uma definição. Mas, com certeza, a paz não é somente a ausência de conflito. Os conflitos sempre existirão, mas é uma nova maneira de ver aquele conflito. É uma nova maneira de olhar para aquilo, como solucionar, sem que eu saia brigando, batendo, gritando, né? Agredindo a outra parte. Então, a paz é muito mais do que simplesmente uma ausência de conflito. Os métodos alternativos de solução de conflito, MASC, apresenta-se como uma nova cultura na solução dos conflitos, fora do âmbito do Poder Judiciário, quando são deixadas de lado o pensamento judicial de autor, réu e Poder Judiciário, juiz, buscando negociar
por meio do diálogo, da comunicação, uma forma harmônica de solução de conflito, objetivando o quê? A tão sonhada e esperada por todos nós, a paz social. Para lidar propriamente com os conflitos interpessoal, entre pessoas, devemos ser capazes de desenvolver uma comunicação despolarizada, de caráter construtivo. Por isso, a leitura do nosso livro Comunicação Não Violenta e Trocando as Leis. A capacidade de transformar relações e resolver disputas pontuais depende de nossa comunicação construtiva, baseada em princípios. Como é que se fala e que se ouve, é que a gente pode chegar a uma melhor solução. Então, é uma nova advocacia, uma advocacia humanizada, aonde nós vamos exercer a escuta ativa, a comunicação não violenta e a empatia. Então, eu quero deixar para vocês isso, que a partir de agora, a partir de hoje, a partir dessa aula, não só na nossa aula, mas como em todas as suas relações, comecem a escutar mais. Comece a deixar a outra pessoa terminar de falar, para depois você responder. E mesmo assim, ainda você pode perguntar para aquela pessoa se o que você entendeu é realmente o que ela falou. Esse tipo de escuta ativa e de comunicação não violenta melhora muito a comunicação e evita muitos conflitos. E a empatia, que é me colocar no lugar do outro e ver, será que eu, nesse lugar, eu não faria a mesma coisa? Ou, muitas vezes, eu faria até pior, né? E aqui nós estamos indo para o final, que já está, né, em cima da hora. Vou deixar aí lição de casa. Então, lição de casa, leitura do livro Comunicação Não Violenta. Vão aí começar esse livro, responder as questões de provas, de concurso, que eu vou encaminhar para vocês. Ver os vídeos pós-aulas que a gente vai colocar, ir já preparando o seminário, ver o material que é encaminhado para pré-aula, para a aula da semana que vem, estudar a Lei 13.140 de 2015, que é a lei da mediação. Algumas leis no direito, nós temos que praticamente saber decor, tá? Então, CPC, como eu falei, artigo 5º, nós temos mesmo que ler a lei. Então, não adianta a gente pensar assim, eu tenho código, né? Na minha época tinha código, eu tenho milhões de livros, né? Não tinha internet. Agora a gente tem ali, eu abro o código. Não, eu preciso saber, porque quando eu for conversar com o meu cliente, eu não vou falar para ele assim, pera um pouquinho que eu vou olhar aqui no Google para ver o que essa lei fala. Não, eu tenho que saber. Então, eu tenho que saber como? Lendo. Se eu nunca li uma lei da mediação, lei da arbitragem, o Código do Processo Civil, como é que eu vou saber? Eu vou ter uma noção, né? Então, a gente precisa, aqui na aula a gente fala um apanhado, mas vocês precisam ler a matéria nos livros, os vídeos que a gente manda, né? E ler as leis, tá? Para direito, é uma coisa muito importante eu gostar de ler. Eu vou passar aqui a bibliografia. Na verdade, acho que a gente eu vou pôr aqui para vocês verem, né? Se alguém quiser tirar até foto já hoje, tá tudo bem. Porque, como é bastante coisa, vai ter que mandar para vocês mesmo, né? Não adianta ficar lendo. Olha, aqui nós temos, então, a bibliografia básica, bibliografia complementar, né, o básico, o Beraldo, o Carrali, daí, olha, mas tem um monte, olha, Garcês, Guerreiro, Salles, então, tem vários livros aí que vocês podem pegar, ver aí qual que vocês
se identificam mais com a leitura. E algumas outras complementares, né? Para quem já quer estudar mais, eu quero me dedicar a isso, eu quero ser um mediador, eu vou montar uma câmara de arbitragem, de conciliação e mediação, daí eu preciso mesmo, né, ir aí a fundo, estudar mais, tá? Essa bibliografia, então, eu passo para vocês, eu acho melhor do que eu ficar lendo todas elas para vocês aqui agora. E eu quero pôr mais um videozinho para a gente encerrar. Deixa eu ver aqui onde ele está. A gente, assim, quando está fazendo ao vivo e a cores, né? Tudo acontece. Tá aqui, achei. Vamos ver se não é o mesmo que o outro já passei. Você já ouviu falar em mediação? Essa é uma maneira de solucionar uma disputa de forma mais rápida e sem qualquer custo. Ela é realizada com auxílio de um mediador. O mediador é um profissional capacitado que tem o objetivo de facilitar o diálogo. Ele não é o juiz, portanto, não irá decidir a disputa, nem vai opinar sobre o caso. Também não é o advogado, por isso não acusa e nem defende nenhum dos envolvidos. Sua função é facilitar a conversa para que os interesses de todos possam ser integrados. Hoje, o mediador vai ajudar a encontrar uma solução para o caso da Maria e da Ana. A Maria alugou uma casa para a Ana, mas ela parou de pagar os aluguéis. Foram tantas cobranças que as duas acabaram brigando e a Maria decidiu processar a Ana. No fórum, a Maria encontrou informações sobre mediação. Conversando com o servidor, decidiu tentar resolver a situação dessa forma. O fórum, então, enviou um convite para a Ana, com dia e horário para participar de uma sessão de mediação. O mediador explicou às duas como funciona uma sessão de mediação e perguntou se estavam dispostas a participar. Em seguida, pediu para que cada uma explicasse a situação. Ana disse que estava desempregada e que não tinha como pagar o aluguel, embora estivesse procurando uma colocação no mercado. Por sua vez, Maria explicou que precisava do dinheiro do aluguel para pagar uma acompanhante para sua mãe, que estava doente e morava junto com ela. Durante a conversa, com o auxílio do mediador, Maria descobriu que Ana tinha experiência como enfermeira. Surgiu aí a possibilidade de Maria contratá-la. As duas conversaram, trocaram algumas informações e decidiram a questão de uma forma satisfatória para ambas as partes. Ana acabou contratada por Maria. Assim, a solução para a disputa foi algo que nenhuma delas havia imaginado. Ana acabou com o emprego e Maria podendo receber seu aluguel, negociando inclusive as parcelas atrasadas. O acordo feito pelas duas tem validade judicial. É reconhecido pelo juiz. No entanto, nada do que foi dito durante a sessão poderá ser divulgado. São todas informações sigilosas. Com isso, Maria e Ana puderam ir para casa com a questão resolvida. Assim como o caso delas, vários outros podem ser resolvidos dessa maneira. Se interessou pela mediação, procure um servidor do fórum. Bom, pessoal, por hoje era isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Professora. Oi, Alan. O seu horário de aula, então, das 7 às 9? Isso, 7h10 foi o que a professora Alessandra me passou. Não sei se foi o que ela me passou. Ela tinha me passado 7 horas. É 7 ou 7h10? 7h10 ela tinha me passado para enviar o link. Então, para mim ela então também... até às 9. Isso, até... Deixa para até às 10, que geralmente todas são até às 10, mas tudo bem. Ela falou para mim que é até às 9, tá? Mais alguma pergunta?
Tudo bem? Tudo. Norma, você que falou aí, diga para mim, então, como que você está saindo. Eu não vou fazer o check-out com todos, porque é por causa do tempo, né? Apenas para a gente já ir se acostumando com essa nova forma. Como que você está saindo? Como foi a aula para você? Eu gostei da aula, achei interessante. Eu sou mais um perfil mediador mesmo, que tem algumas pessoas já têm um perfil mais de ir para briga e tal, meu perfil já é mais mediador. Eu gostei, achei interessante. Acho que a gente pode pegar essas colocações suas até para nossa vida do dia a dia mesmo, para facilitar essa vida louca que a gente convive, né, sempre na correria. Então, para mim foi muito interessante. Gratidão. Mais alguém quer falar alguma coisa? Como que tá saindo? O que achou? Como foi? Se foi cansativo? Gostou dos vídeos? Numa sessão onde a gente faz a justiça restaurativa, e também já falando aqui na conciliação e na mediação, que vocês vão ver a disposição dos móveis são diferentes, tá? As mesas são redondas, para que facilite a comunicação. E na justiça restaurativa, a gente também senta em círculo e a gente faz o que eu fiz hoje com vocês. A gente faz o check-in, perguntando, oi, como que você está, como que você está chegando. Nas audiências de conciliação e mediação também, né? Quem é você, de onde você veio, né? E o check-out, né? Tchau, estou saindo bem, foi bem, estou me sentindo bem ou não estou me sentindo bem. Isso é muito importante a gente começar a nos observar. Sempre presente, sempre prestando atenção. Os conflitos surgem justamente por causa disso, porque nós não estamos presentes e não escutamos o que o outro está falando. Escutamos uma coisa, entendemos outra. A pessoa está falando uma coisa, a gente entende outra coisa. Isso é uma das maiores causas de conflito, vocês viram pelos vídeos aí, que é estabelecer a comunicação, restabelecer a comunicação que acabou entre as partes. E mesmo que as partes nunca tenham se visto, a sociedade precisa conversar, nós precisamos conversar, mesmo numa batida de carro, eu não preciso sair do carro agredindo a outra parte, mas eu posso chegar, conversar e solucionar a melhor forma, né, de solucionar. Isso não quer dizer, gente, que vamos ter aí, muitas vezes eu vejo pessoas falando assim, justiça restaurativa no direito penal, então agora não vai ter mais pena. Não é nada disso, tá? A justiça restaurativa no direito penal se coloca quando, né, isso é tudo, em todas essas técnicas é sempre assim, respeitado a vontade das partes. Então, a parte quer. E eu já vi muito isso no tempo de advocacia que eu tenho, do réu querer falar com a pessoa que ele ou roubou, furtou, agrediu, alguma coisa. Ele quer, só que isso antes não era permitido. Com a justiça restaurativa, isso é permitido. É feito essa comunicação entre as duas partes. E ali, às vezes, se compõe, não que o réu vai deixar de ter a pena dele, conforme a lei penal, de jeito nenhum. Só que, enquanto ser humano, isso começa a ficar diferente. E começa, assim, a diminuir as reincidências nos locais que estão sendo aplicados. Isso é muito importante no direito penal, diminuir a reincidência, principalmente no caso de menores infratores. Tudo bem, meu povo? Não vão falar nenhum tchau para mim? Só a Norma? Com certeza, tchau. Gratidão imensa por vocês. Muito bom, obrigado pela aula, foi muito bom, eu aproveitei demais, até semana que vem. Gratidão, Marcos, até a semana que vem. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite.
Boa noite. Boa semana a todos. Obrigada. Igualmente, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.